Olha só, teve uma aqui que eu escuto ela com frequência, mas não de profissionais, né? Mas sim de clientes mesmo, né? Na clínica. Professor, como lidar com clientes que têm medo de agulha? Olha, a gente... É até, né, redundante eu falar que o meu negócio é estética invasiva. Então, qualquer coisa que eu faça, ela tem uma relação com agulhas. Meus clientes, por exemplo, sabem disso. Meus clientes também acompanham as nossas publicações e tudo mais. E eles sempre falam isso também, né? Muitos chegam aqui para mim e falam assim: vai doer? Essa aplicação vai doer? Eu costumo dizer assim, olha, em mim não dói nada. Sem ser, como se diz, irônico, né? E a outra coisa que eu falo é assim, essa é a dor da beleza entrando. Quanto mais você sentir dor, é porque você tá faltando boniteza aí. Então eu levo dessa forma descontraída para tentar quebrar o clima, e eu procuro promover o máximo de conforto para o cliente, de modo que ele sinta menos dor possível. Como que eu faço isso? Sempre que possível eu uso anestésico tópico, principalmente quando é facial. Quando é corporal, que eu vou fazer várias aplicações, eu troco de agulha durante o procedimento, que é importante isso. Por exemplo, a gente vai fazer mesoterapia, vou fazer 50 aplicações. É uma covardia a gente aplicar 50. Mesmo assim, não justifica. A gente precisa, na verdade, trabalhar essa questão da agulha, trocar agulha. Eu uso geralmente seringas de 3 ml. Cada vez que eu vou reabastecer aquela seringa, eu troco de agulha, porque eu acredito que aquilo traz conforto para o cliente. Então é uma situação mais agradável para ele. Então são artifícios que a gente pode estar utilizando. E quando o cliente percebe que a gente está oferecendo para ele um serviço de qualidade, com segurança e com preocupação com o que ele está sentindo, é muito interessante, porque a pessoa ela vai tendo confiança e o ambiente vai ficando mais favorável para o procedimento invasivo. Então a orientação que eu te dou é essa: sempre que possível use anestésicos tópicos, sempre que possível troque de agulha, não insista em fazer procedimentos, principalmente em peles flácidas. Se você fizer procedimentos com a mesma agulha o tempo todo, você vai ter dificuldade de fazer o procedimento, vai te cansar mais e vai trazer mais desconforto para o cliente. E procure também usar uma seringa e uma agulha de qualidade, tá? Então, por exemplo, agulha para mim e seringa em primeiro lugar BD, em segundo lugar Descarpac. Seringa na mesma ordem, BD e Descarpac. Eu não fujo dessas. Tem outras marcas, tem uma marca que chama Teruya, que ela é até bacana e tal, mas é muito mais cara, não é tão fácil de você encontrar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu particularmente também gosto mais de trabalhar com seringa de 3 ml, porque o calibre dela, como é mais fino, eu exerço menos força para fazer com que o líquido saia pela extremidade da agulha, que geralmente tem 0,3 milímetros de calibre. Então são pequenos detalhes que, somando, trazem conforto para o cliente, segurança, e ajuda ele no tratamento e nos ajuda também. Imagina você fazer inúmeros procedimentos invasivos e você ali ficar se matando por conta de uma agulha que já perdeu o fio, que teoricamente uma agulha ela deveria ter ali
é uma única aplicação e a gente usa mais vezes aí na mesoterapia. Pessoal, daqui a pouco, depois que eu responder as questões aqui, eu vou liberar para quem quiser participar ao vivo, tá? Então, se você tem uma pergunta que você não escreveu, não mandou seu recadinho aqui ontem e hoje, eu vou te dar a oportunidade, mas no final, ok? A outra pergunta aqui. Gostaria de saber como funciona os anestésicos em relação às práticas invasivas. Bom, aí essa pergunta ela é bem ampla. Eu, por exemplo, nas minhas práticas invasivas, em mesclas, vamos falar de mesclas de mesoterapia, eu não uso anestésicos. Professor, como você é ruim? Não é nada disso. Por quê? O anestésico que a gente geralmente tem à disposição é lidocaína ou procaína. Como que as duas funcionam assim de modo rápido? Lidocaína, ela demora mais tempo para se instalar. E depois que instala, ela dura mais tempo. Geralmente o cliente sente dor no momento da aplicação. Então aí eu já não entendo que a lidocaína pode ser um benefício quanto à sua ação anestésica. Agora a procaína talvez fosse uma opção mais interessante, porque a procaína ela age de forma contrária. Ela faz efeito mais rápido, mas é menos duradouro. Mas a questão é que a gente trabalha com anestésicos a 2%. 2% em 2 ml. Geralmente uma mescla ela tem ali 10 ml ao todo, sendo que 2 ml são de anestésico. Aí você pega 2 ml, dilui em 10 ou nos outros 8. Você vai diminuir pelo menos 4 vezes a potência desse anestésico. Então, inicialmente estava 2%, caiu para 0,5% de anestésico. Veja, é uma situação um tanto quanto, na minha opinião, ruim, porque ele não vai promover efeito anestésico com 0,5%, ele não vai trazer ali muito benefício com isso, e ainda os mais 2 ml, que eu não tenho lipolítico, não tenho venotrófico e eutrófico, vão ser diluídos pelaquela mescla que ocupa 2 ml, que são 20% da minha mescla. Então praticamente eu coloco uma mescla, eu ocupo 2 ml de 10, 20%, com praticamente um diluente. Não gosto muito de entrar na discussão que ele é antagonista, que ele é isso, que ele é aquilo. Na concentração que ele atua ali, ele não é. Mas mesmo na baixa concentração, ele pode me trazer uma intercorrência. Então esse é o cuidado que eu tomo com os anestésicos. É o cuidado que eu te recomendo também. Toda vez que for usar um anestésico, procure saber se aquela pessoa já teve um histórico com anestésico, se ela já teve problema com anestésico, se isso trouxe para ela algum desconforto. Isso é muito importante que você saiba antes de administrar um anestésico. Outra questão é quando o profissional faz o que alguns chamam de botão anestésico, não é? Alguns falam, eu faço um botão anestésico, outro faço um anestésico injetável local. Então, eu acho assim, por exemplo, um dentista faz isso com muita facilidade e muita habilidade. Agora, se você tiver, e se a legislação te permitir, a legislação farmacêutica ela esbarra nisso e dá a entender que você pode fazer o bloqueio anestésico. Eu particularmente não faço, eu prefiro fazer procedimentos que eu não necessite tanto do auxílio do anestésico, para garantir a minha segurança e a segurança do cliente. Mas eu uso artifícios, por exemplo, quando eu estou fazendo preenchimento, eu uso o T-Viber. T-Viber, ele é um aparelhinho na forma de T, você deve ter visto em algum vídeo meu. Ele é na forma de T, ele encosta na pessoa, ele fica vibrando, aquela vibração. Ele traz para a pessoa uma sensação no sistema nervoso dela, localizado ali. Ele sente
uma confusão de informações, então aquilo distrai toda a percepção e diminui a sensação de dor. É um artifício e nem é invasivo, não é? E aí eu hoje já não uso mais preenchedores que tenham lidocaína. Já tive situações de intercorrências onde a lidocaína estava presente. Depois que eu aboli os preenchedores com lidocaína, eu percebi que aqueles desconfortos, aqueles granulomas desapareceram. Então, para mim ainda não fiz nenhum outro tipo de estudo, mas na minha prática, na minha experiência do dia a dia, eu já percebi que a lidocaína não é um bom negócio junto com o preenchedor. É uma outra história relacionada ao anestésico. Então, depois que eu deixei de usar o anestésico misturado com o preenchedor, passei a ter menos problemas de formação de granulomas e coisas do tipo. Então eu uso essa estratégia: anestésico tópico e o T-Viper. Ok? Aí a outra pergunta aqui é assim: olha, posso associar acelerador metabólico, manta térmica e eletroestimulação? Você pode, mas você tem que tomar cuidado com o seguinte: por exemplo, você fez a administração de um acelerador metabólico. Você não pode, por exemplo, colocar manta térmica e os elettroestimulantes na região, sob a região onde você administrou a injeção intramuscular, tá? Porque isso pode acelerar, a manta térmica, ela pode acelerar o processo de absorção, e a pessoa, sem fazer atividade física, ela pode perder aquela substância. Ela pode ser metabolizada, excretada muito mais rápido, e você perdeu o benefício da substância. Então o que você pode fazer? Você pode fazer o acelerador de metabolismo, seu cliente faz atividade física, aí depois ele retorna, ou então 2, 3 dias depois você faz, para ter o cliente mais perto de você, tá? Então é essa que é a ideia, viu? É a gente trabalhar de forma que a gente entenda as vias de administração. Qual é a garantia para eliminar as olheiras? É assim, colega, a gente não consegue dar garantia da grande maioria dos tratamentos estéticos que a gente faz. Por quê? Tem 2 motivos. Primeiro, é o conhecimento que você precisa ter da disfunção que você está tratando. E precisa saber se é uma disfunção estética, tá? Eu tenho trabalhado alguns fundamentos e alguns princípios que eu insisto neles, que você tem que conhecer a disfunção, você tem que conhecer a técnica que você está utilizando, seja ela qual for, invasiva ou não. Você tem que conhecer o produto que você está utilizando, como que ele funciona, e também você precisa saber como orientar o seu cliente, porque na maioria das vezes o tratamento estético, com exceção lá de preenchimento e toxinas, na grande maioria das vezes a responsabilidade de 50% ou mais é do próprio cliente, desde que ele esteja bem orientado, sabendo o que ele precisa fazer e como se comportar durante o tratamento que você está oferecendo. Mas, por exemplo, olheiras. Eu tenho muito sucesso com o tratamento de olheiras. Eu faço uma mescla localizada com ácido cógico, com vitamina C, com ácido tranexâmico, não é? E ácido glicólico. Poxa, professor, você está juntando aí 8 ml e usa quanto numa aplicação? Eu uso aproximadamente de 1,2 ml. O resto eu jogo fora depois que acaba o tratamento. Por quê? Ali, depois que eu faço a aplicação, porque essas substâncias oxidam muito. E eu sei que o ácido tranexâmico, por exemplo, ele estimula a circulação sanguínea da região, ele evita a paralisação do conteúdo do sangue em vasos sanguíneos daquela região, que é o que escurece, porque ele circula com menor velocidade,
fica mais exposto aos raios ultravioleta e oxida com maior facilidade. Então, muitas vezes, o problema não é o método é a solução, entendeu? Porque se você domina a disfunção, se você conhece a substância, sabe onde administrar e como administrar, e orientou bem seu cliente, você vai ter sucesso nisso. E muitas vezes o cliente também precisa utilizar alguma coisa continuamente, porque esse tipo de aplicação você vai fazer no máximo uma vez por semana, se não a cada 15 dias. Então ele precisa de uma substância de aplicação local que ajude naquela circulação sanguínea debilitada ou no processo de despigmentação diariamente. Tenho falado isso também, que é o bom e velho home care, que todos nós temos condição de prescrever, só precisamos entender um pouco mais a respeito disso, tá? Então é assim, eu não concordo em dois aspectos. Primeiro, garantia. Não existe esse tipo de garantia, faz assim, assim, assado. Não. Eu posso até te dar um protocolo, posso te falar substâncias, como eu te falei, e você não aplicar na via de administração correta, não orientar corretamente o seu cliente, você não vai ter sucesso. Então a garantia, ela está em você receber a informação, você assimilar aquela informação e aí você fazer a aplicação e saber o que esperar. Tá bom? Vamos lá. Tem mais uma aqui. Já vou responder. Elis, você falou 2 vezes aqui, eu já te respondo, tá bom? Intercorrência. O que acontece com uma certa regularidade nas administrações de gordura localizada é que algumas pessoas elas têm fazem aplicação principalmente de substâncias irritativas, e essas substâncias irritativas, se elas forem aplicadas muito superficialmente, principalmente muito superficialmente, elas deixam hematomas. E é bom lembrar que toda aplicação que a gente faz, o cliente não deve receber sol na superfície daquela aplicação. Então, se eu fiz uma mesoterapia, se eu fiz um PEN, se eu fiz um preenchimento, se eu fiz uma toxina, não é bom que o cliente receba sol direto ali, entendeu? Às vezes durante uma semana, às vezes durante 24 horas, 48 horas, porque aquela substância que está depositada ali, exposta ao sol, na grande maioria das vezes ela sofre oxidação. E aí, se você ainda der o azar de pegar um vaso, tiver algum hematoma, aquilo vai trazer pelo menos uma mancha. Se não trouxer um desconforto, ele vai trazer uma mancha para aquele seu cliente. E aí, como que a gente trata isso? A gente trata isso estimulando a circulação periférica. Como que eu estimulo a circulação periférica? O modo mais simples, compressa de água quente. Promove vasodilatação e aí aquelas substâncias que estão ali localizadas, elas se diluem e vão sendo arrastadas pela circulação. Essa é a ferramenta mais comum e rotineira e sem contraindicação. Agora, o outro passo é usar uma pomada, um creme, um gel, que facilite também esse processo de cicatrização e de concentração dessas substâncias, que é, por exemplo, uma iridoide gel, uma das substâncias que eu mais indico, porque ela também tem um veículo alcoólico que facilita ali aquela crioalternância, então ela esquenta, ela esfria, ela facilita o processo de circulação local, que ajuda a gente nessa resposta que a gente deseja. Mas o que eu uso? Eu uso álcool 70, que ele tem ação antisséptica. O álcool também é um solvente orgânico. Então, quando eu aplico ele na superfície da pele, eu limpo os poros que geralmente estão congestionados com o produto da glândula sebácea. Então, desobstruo e isso facilita a permeação do anestésico tópico. Deixo ali por 10 minutos, não preciso tamponar, não preciso fazer nada, só deixar em contato. Depois de 10 minutos eu venho com o álcool 70 novamente. Aí o álcool 70 vai fazer o mesmo papel, mas só que aquele creme que estava na superfície com lidocaína, ele vai se aprofundar. Aí quando ele se aprofundar com o álcool 70, com a tentativa de remoção com álcool 70,
você vem com mais uma nova camada e deixa mais 10 minutos. Depois de 10 minutos, você pode remover com álcool 70 e fazer seu procedimento, que a pessoa vai ficar muito mais confortável do que ela estaria antes. É claro que não é uma anestesia geral, é uma anestesia tópica, ela suaviza a dor, não retira a dor por completo. Isso até homem vê resultado. Deixa eu ver outra pergunta aqui que você fez, Elis. Ácido hialurônico. O ácido hialurônico condroitin para olheira. Ok. É assim, olha. Se o problema for olheira enegrecida, não vai resolver muito. Você precisa colocar o ácido hialurônico, precisa associar pelo menos uma vitamina C aí para ajudar na circulação e na ação antioxidante. Porque o ácido hialurônico com condroitin, o famoso ADN, ele vai promover uma hidratação muito efetiva. Legal? Se o problema da olheira for aquele espaço, ela for mais aprofundada e tudo mais, bacana, ela ajuda. Agora, se for para clarear, eu tenho que associar mais coisas. Agora, se eu quiser fazer as duas coisas, preencher, entenda o que eu estou falando como preencher, tá? Porque esse ácido hialurônico condroitin, apesar de ele ter a forma geleificada, ele não é reticulado. Então eu preciso tomar esse cuidado, tá bom? Por ele não ser reticulado, ele não vai ser um preenchedor que vai durar de 6 meses a 1 ano. Ele vai ter uma ação, vai ser uma ação interessante, a cliente vai ver isso rapidamente, 2, 3 dias, ela já vê um bom resultado de hidratação, até o entumecimento, mas ele não vai dar o mesmo resultado do que um preenchedor com ácido hialurônico reticulado. Então, se for só, vamos dizer assim, preencher, ocupar o espaço, hidratar melhor, vai funcionar muito bem por um espaço mais curto. Geralmente, 1 mês ele vai dar um bom resultado. E aí é importante que você faça várias sessões, pelo menos uma a cada 15 dias, uma por mês. Isso vai ajudar bastante, mas não é tão duradouro quanto um preenchimento. Estou falando isso várias vezes porque as pessoas relacionam o ADN, por ele ter aquela viscosidade semelhante à de um preenchedor, as pessoas acham que ele é um preenchedor e não é, mas tem uma função hidratante muito interessante. Então, aí você vai precisar, Elis, ver o que era que você gostaria de fazer e aí agora decidir se sim ou se não, tá bom? A outra pergunta aqui: posso fazer radiofrequência antes da mesoterapia para gordura localizada? Olha, o que eu te diria aqui é o seguinte, eu sempre falo o seguinte: se você vai fazer mesoterapia e quer usar algum aparelho, que você use antes e não depois. Depois vai me atrapalhar na gordura. Quando eu faço aplicações localizadas no tecido subcutâneo, fazer radiofrequência ali, ela vai me atrapalhar, tá? Ela vai me atrapalhar. Por quê? O efeito depósito ele vai ser destruído e ele vai ter uma ação sistêmica e não localizada. Agora, antes e a radiofrequência, eu tive conversando com um especialista nesse tipo de assunto, de um fabricante, e a pessoa me explicava que quando você aquece aquele tecido com a radiofrequência, chega a ficar 3 dias com a temperatura alterada da região. Então, por exemplo, fiz uma radiofrequência no abdômen, aí a gente trabalha lá com uma temperatura de 38, 39, 40 graus, se a cliente suportar. Aquela temperatura ali, ela permanece no tecido subcutâneo até 36 horas, 36 ou 48. Falou que tem regiões que ficam até 72 horas. Então, o aquecimento para uma mescla nem sempre é bem-vindo, porque ele promove uma vasodilatação. De princípio, ele promove uma vasodilatação. A vasodilatação aumenta o poder de permeação da substância e absorção. Então, não é muito bacana não. Radiofrequência, eu acredito, por essa explicação,
pela duração da temperatura e a vasodilatação, pelo menos a vasodilatação, ela já é um aspecto que já deprecia ou não fica recomendado o uso da radiofrequência antes da localizada. O que eu te diria que seria bom? Você dividir isso. Um dia você faz a gordura localizada, depois de 48 horas você faz a radiofrequência, e aí eu acredito, na minha opinião, é uma ação mais efetiva, vai te trazer mais benefícios. Agora, se você fizer uma hidrolipoclasia, onde você trabalha com ultrassom e tal, aí já é o contrário, a radiofrequência ela pode ajudar no processo de hidrolipoclasia, tá bom? Então, vale essa resposta aí para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta ao vivo? Se alguém quiser, pode pedir aí que eu vou abrir para você fazer uma pergunta ao vivo. Porque as questões que me fizeram, que deixaram comigo aqui, durante o dia de ontem e de hoje, respondi todas, e as que estavam aqui também respondi todas. Tá, eu fico à disposição. Eu falei, inclusive no dia da imersão, né, que todos esses conjuntos de perguntas, hoje já são poucas perguntas, elas são novidades, né, porque, poxa vida, há 8 anos que eu respondo perguntas, né, mas poucas são novidades, mas eu vejo que tem perguntas que elas são ainda muito importantes para muita gente. Então eu faço questão de responder uma por uma. E isso para mim é um aprendizado, porque cada vez que você me pergunta, eu também vou pensar e repensar o que eu já respondi antes, para ver se continua sendo assim. Porque de vez em quando a gente muda o ponto de vista, né? A gente precisa ser flexível a esse ponto. Às vezes a gente leva em consideração que o mecanismo é esse, e depois você fala assim, não é esse. Eu, por exemplo, até chegar na minha metodologia de trabalhar com invasivos, eu já mudei muito de opinião, não é? Mas agora tem fundamentos que eu nunca deixei de acreditar, e ele nunca deixaram de se evidenciar como a trajetória, como um GPS, como a orientação pro dia a dia. Então, um segredo que eu tenho para te contar é que a gente precisa se aprofundar em via de administração, volume, né, de substâncias. A gente tem que se aprofundar em conhecer as disfunções, a gente tem que se aprofundar em conhecer as substâncias, e a gente tem que evitar o risco da intercorrência. Ela vai acontecer. Intercorrência só não acontece com quem não faz procedimento. Nem que seja aquele tipo de intercorrência assim, olha, aqui está roxo, ali ficou roxo, ali ficou um pouquinho inchado. Isso é intercorrência, tá bom? Deixa eu ver o que a Karine está me perguntando aqui. Qual que é a minha opinião? Qual é o melhor procedimento para alopécia androgenética? Olha, depende, né? Depende do que? Primeiro passo, você precisa saber, você precisa ver a superfície. Se a pessoa não tiver muito cabelo na região, eu acho mais legal você trabalhar com microagulhamento. É um procedimento mais rápido, por incrível que pareça, ele dói menos do que a mesoterapia, e ele traz relativamente o mesmo resultado, se não o melhor resultado do que a mesoterapia, tá? E o protocolo é exatamente o mesmo, tá? Mas lembrando que os tratamentos para alopecia geralmente eles são fármaco dependente. Então você precisa fazer o procedimento, a pessoa precisa usar uma solução tópica, ela precisa tomar uma cápsula com uma suplementação, e se ela parar de usar aquela substância,
parar de fazer o tratamento ou a manutenção do tratamento, porque você pode ficar ali 4 meses tratando a pessoa e aí você parou, qual que vai ser o próximo passo? Ela vai perder tudo aquilo que ela ganhou. Então não dá para parar. Porque se desse para parar, olha só, eu teria cabelo, que meu sonho é ter cabelo. Mas vou colocar um implante aí. Então é assim, se um tratamento ele é farmacodependente, eu parei de dar o fármaco, a suplementação, ele cai novamente. Só quando é uma situação assim, transitória. Às vezes a gente tem um tipo de alopecia que ela é promovida por uma situação de estresse e tudo mais, e aí ela acontece em regiões pontuais. Eu tratei uma pessoa que ela teve uma alopecia que pegava uma parte dessa região, quase na nuca, ela também pegava uma parte da barba, não é? E com o procedimento que a gente fez, fechou tudo, ficou muito bacana, mas é um tratamento também demorado. Você geralmente precisa ali de pelo menos uns 6 meses para ver um resultado bacana. Essa pessoa mesmo que eu tratei, nossa, a gente começou a ver resultado depois de 6 meses, a gente ficou praticamente 8 meses tratando, tá?